Alô, amigos arealenses. Estamos aqui iniciando recentemente a nossa TV com Areal, que é uma TV que foi bolada aqui durante essa quarentena. Eu fiquei uns dias aqui em Areal e, por alguma até falta de informação e tal, tive essa ideia e com alguns amigos conseguimos implantar aqui a TV. Então, e nós estamos na época de eleição e, por que não, né, convidar aí os candidatos para exporem suas ideias, suas plataformas, etc, etc. Convidamos todos, infelizmente nem todos quiseram, mas tivemos o prazer de contar aqui hoje com o candidato Gutinho e o seu vice, já conhecido de nós todos, o Laerte. Então, é um prazer, vou agradecer o nome aqui da televisão, né, com Areal, e a gente está começando a nossa programação, já temos alguma coisa de Areal, tem o Quilombo, que muita gente nem conhecia que existe, temos aqui, já recebemos a secretária de Cultura, então já estamos começando com a programação arealense. E nada melhor do que começar com a política nova, que são mais 4 anos pela frente, tem o Gutinho, que é o sangue novo na política, com a experiência do Laerte. Então, eu vou passar daqui a pouquinho para o nosso colaborador de repórter, que teve pelas ruas e algumas pessoas perguntaram, pediram para fazer uma indagação. Mas eu, como há 28 anos que eu batalho por um negócio aqui em Areal, eu não ia perder essa oportunidade de falar com vocês dois. É sobre qualquer cidade, né, que queira desenvolver mais um pouco, você tem um mínimo de infraestrutura. E uma rodoviária é um negócio primordial, né, para essa infraestrutura, para a coisa fluir, para o negócio, para o turista, para o sitiante, enfim, para a família que o filho vai estudar em outro lugar, etc, etc. E esses 28 anos eu não consegui. E no governo, coincidentemente, do Laerte, por isso que eu entrei ele separou realmente, não deu tempo, mas fez pelo menos reservou um lote num lugar essencial, que é no Trevo de Areal, e eu gostaria de saber de vocês a intenção de levar esse projeto para frente, que a gente já teve oportunidades outras de levar e a coisa não fluiu. Boa noite, Erasto, boa noite aos amigos da TV com Areal. Quero parabenizá-los aí, né, por esse grande empreendimento na nossa cidade, porque aqui a gente carece muito de informação, de meios de comunicação. Então, eu queria dar as boas-vindas, né, a vocês aí e agradecer por essa oportunidade hoje, de estarmos aqui hoje esclarecendo e falando sobre projetos de governo, enfim, aquilo que nós pretendemos aí, eu e o Gutinho, fazermos pela nossa cidade. Mas, com relação à sua pergunta, realmente a gente teve, em 2009, 2010, a gente criou e entrou num empreendimento aqui, né, que todos conhecem como seria um distrito industrial, e com certeza no futuro vai ser. Nós ali reservamos, Erasto, uma área para que a gente pudesse criar ali uma rodoviária, né? O Guto vai falar aqui sobre o nosso projeto ampliado, né, dessa ideia, mas nós tivemos ali à nossa disposição, colocada à nossa disposição pelos proprietários do distrito industrial, uma área onde realmente a gente precisa ter uma rodoviária, ter um ponto próximo da BR-040. Eu mesmo já fui estudante, já trabalhei no Rio de Janeiro e sei a falta que faz. Então, como a gente não conseguiu fazer lá, né, naquele período, com certeza aí agora, né, a partir de 2021, vamos trabalhar isso aí com mais certeza e vamos, sim, criar ali um novo empreendimento, onde inclui, né, uma rodoviária. O Guto pode falar melhor do que eu sobre esse projeto que nós estamos bolando ali, né, dentro da BR-040, para fazer, meu amigo Erasto, esse atendimento seu, que eu sei que é de longa data. Sempre falamos sobre isso, né? E com certeza nós vamos realizar aí esse empreendimento que vai ser muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Gostaríamos de ouvir o candidato a prefeito, né, o Gutinho, a respeito desse mesmo assunto. Bom, Erasto, primeiramente te cumprimentar, parabenizar a você pela iniciativa. Acho que é um momento histórico para a cidade de Areal. Fico extremamente honrado e feliz de estar aqui hoje
né, para a nossa história, é muito importante a gente ter hoje resgate da comunicação que já teve no passado. Né? A Areal, em sua emancipação, nós tínhamos jornal, nós tivemos uma mídia local que desempenhava um importante papel, e eu acho que você inaugura hoje com a TV Com Areal um novo tempo para a cidade. Fico extremamente feliz e honrado e te parabenizo, como a todos os colaboradores da TV Com que começa hoje com o Areal. Eu agradeço e hoje com as plataformas, né, e todo mundo assiste novela por telefone, eu acho muito importante nessa comunicação entre o cidadão, né, e os dirigentes, né, os vereadores, o prefeito, o vice e tal. E eu agradeço vocês, a TV não é minha, não sou eu, é uma equipe que está por trás disso, e a TV é para a Areal, é para o cidadão, é para nós todos, para vocês também exporem os seus trabalhos, mostrarem a transparência em geral. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a vinda de vocês. Eu vou passar uma vinhetinha, um minutinho, e vou passar para o nosso colaborador, o repórter, que vai fazer umas perguntas que não foi, na verdade, nós que elaboramos, que a gente abriu para o pessoal da cidade. Deixa eu te responder do terminal. Nós vamos voltar. Então, vou voltar aqui para o Gutinho, que ele quer falar mais do terminal. Só para a gente complementar essa questão do terminal rodoviário em Areal, que eu e o Laerte temos conversado muito, Erasto. Eu olho para a história de Areal e a gente vê como é que a economia local aqui nesse centro da cidade era pujante quando nós não tínhamos a BR-040. Quando a única rodovia que ligava o estado de Minas Gerais ao Rio de Janeiro era a União Indústria, nós tínhamos uma economia muito mais forte e pujante dentro da cidade. Acontece que depois que a BR-040 veio, ela acabou sendo uma alternativa maior para esse fluxo Rio-Minas. E nós acabamos perdendo grandes coisas que nós tínhamos aqui, tínhamos grandes churrascarias e tudo isso. Mas a gente não olha para isso como uma BR que está a quilômetros de distância da gente. A BR-040 continua cortando Areal muito próximo da gente. Essa é uma rua da cidade, né? É mais uma rua da cidade de Areal. Eu acho que aquele terminal que vocês falavam aqui agora há pouco, rodoviário na entrada de Areal, primeiro esse empreendimento do condomínio industrial numa localização estratégica privilegiada na entrada da cidade, onde poucos empreendimentos em toda a rodovia BR-040 reúnem a característica de estar dentro de um trevo. Então você pega os dois sentidos da BR dentro desse empreendimento. Um terminal rodoviário ali será, sem dúvida, um grande ponto de partida para o desenvolvimento que a gente quer fomentar aqui a partir do ano que vem, mas nós temos um grande projeto que a gente conversava há pouco, né, que é o grande mercado regional de produtores rurais. Esse mercado ele tem o apoio do Ministério da Agricultura. Nós fizemos uma grande audiência na Câmara Municipal em 2017, conseguimos trazer representantes do Ministério da Agricultura de Brasília, aqui em Areal, tem apoio da Firjan, tem apoio do Sebrae, conseguimos uma emenda de R$1 milhão para realizar ali um mercadão onde você imagina toda a produção agrícola da região do Brejal, do Taquaril, de Bemporte sendo escoada ali. E junto a isso, essa parada de ônibus, essa rodoviária, com padaria, restaurante. O Sebrae, Erasto, tem um estudo onde a gente conseguiria só dentro desse empreendimento gerar aproximadamente quase 300 empregos diretos, sem contar os empregos indiretos que seriam aqueles sítios, toda essa área rural que hoje não é mais produtiva dentro da cidade de Areal. Então eu acredito muito nesse projeto, o projeto da rodoviária anexo ao projeto do mercado do produtor. Na entrada da cidade será sem dúvida uma importante ferramenta para aquecer a economia local e dar uma identidade também para a nossa cidade. Então, realmente é um ponto que não pode ser perdido, né? Tudo bem, junta-se tudo isso, que uma coisa junta-se com a outra e vira uma coisa grande, né? Ali, na época, nós tínhamos pensado no mini shopping também, porque é passagem de carro também, etc, etc. Pode gerar um novo, senão são novos empregos, novos táxis trabalhando, pode ser um cinema, enfim, você tem um empreendimento. Na época, a gente, acredito que era o Lilinho, não me lembro mais, que o Sarney era o presidente. Nós, com a oportunidade de estar, até com o Laerte, eu encontrei em Brasília, no encontro de prefeitos, acho que mais de uma vez, a gente nos encontramos lá na Marcha dos Prefeitos, e eu consegui, na época, lá com o presidente Sarney, a gente conseguiu uma verba a fundo perdido da Itália, que era 30 milhões de dólares, que dava, 30 milhões não, desculpa, 30 mil dólares, mas dava para iniciar. E na época a gente até viu uma rodoviária que na época estava sendo feita, né, que hoje está lá, que é de Resende, que foi toda feita em estrutura metálica, e o projeto, a gente chegou a desenhar um projeto parecido para aqui, com aquelas lojas, todo mundo acho que conhece o de Resende, né, que é aquela parada, enfim, já que a gente se alongou, falei mais isso, mas eu acredito que vocês vão fazer um trabalho bacana,
obrigado mais uma vez aí, eu não quero me alongar, o microfone é de vocês, só vai entrar um pouquinho o vídeo para a gente não deixar o nosso público, né, sem resposta. Foi um pedido da turma, e ele que estava na rua, ele que recebeu a turma, porque viu a câmera da TV Real, a gente tem algumas coisas gravadas, outras não deu para de todo mundo, né, pedir a reivindicação de todo mundo, mas agradeço mais uma vez, a TV não é minha, era de nós todos, para a Real, e vou chamar uma vinhetinha, para vocês darem uma respirada, tomar uma aguinha, enquanto eu troco de lugar com o nosso repórter, tá bom? Obrigado. Perfeito. Aí mais uma vez, Laerte, obrigado, Gutinho, sucesso aí na campanha e na eleição para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado. E mais uma... A gente vai reforçar o mercado produtor. Estamos de volta aqui na TV com Areal. Agora que a nossa conexão do Facebook conseguiu entrar. Gutinho, só queria que você reforçasse, né, o assunto sobre o mercado do produtor. Perfeito, Vini. Vini não, Vinícius. A gente tem esse projeto desde 2017 na Câmara Municipal. Eu trabalhei muito na área rural. Antes de ser vereador em Areal, regularizei junto ao INEA sítios das 10 cidades da região. Então, eu conheço muito a produção rural aqui da nossa região Centro-Sul Fluminense e da região serrana. Você imagina, Vinícius, se esse produtor que está hoje lá em cima no Taquaril, no Brejal, ele tem que descer provavelmente daqui a pouco de caminhão para ir lá para o Ceasa vender a sua produção. Um empresário que está aqui hoje comprando para abastecer um restaurante lá no Ceasa, ele sai daqui para comprar o mesmo produto que foi produzido aqui do lado. A pegada ecológica disso ainda já é um absurdo. Se esse cara que está hoje produzindo na região, ele puder vender na entrada de Areal, ele vai obviamente preferir vender aqui. E nós não temos nenhum empreendimento na BR-040 com essas características, que reúne essa produção rural, né, de toda a nossa região e que tenha também atrativos como padaria, restaurante, que seja uma parada de ônibus. Então, como dizia o Erasto aqui, a localização de Areal é estratégica para uma rodoviária? É sim, mas nós acreditamos muito também que é muito estratégico para o mercado do produtor da região serrana e centro-sul fluminense. Esse mercado vai impulsionar essa história que a gente tem também, que passa pela agricultura, onde o IBGE aponta mais de metade do nosso território, um território rural, e que durante muito tempo a gente foi abandonando essa tradição que tinha das festas agropecuárias na cidade, do trabalho que o Laerte fazia junto à Emater, junto à estrutura rural do nosso município. Nós fizemos um trabalho forte junto com essas mesmas organizações, né, o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Estado de Agricultura, conseguimos colocar aqui R$300 mil do Banco Mundial em 32 propriedades no maior projeto de agricultura do estado do Rio, chamado Rio Rural. Então eu acredito muito nesse potencial. É óbvio que a gente quer trazer indústria, quer gerar emprego, mas a gente acredita que a vocação de Areal, o desenvolvimento de Areal passa também pelo resgate dessa história e o mercado do produtor vai ser, sem dúvida, uma identidade e vai ser uma alavanca para a economia local, para a gente gerar emprego, gerar renda para a nossa cidade. Candidato, agora a pergunta é sobre cultura, né? Desde que Areal se emancipou, que a gente escuta dizer que a estação, né, ali na Manuel Fernandes, seria um ponto de cultura em Areal. E isso até hoje não aconteceu. Você eleito, o que vocês pensam em fazer com a estação? Perfeito, Vini. A gente tem conversado muito, eu e Laerte, sobre isso. E a gente, quando fala da estação da Manuel Fernandes, a gente não pode esquecer que a gente tem uma outra estação também que é fantástica, que é em Alberto Torres. Né? Hoje nós temos um projeto aí que é a Orquestra de Cordas Arealense, com a nossa maestrina Lília Romero, e a gente naquela estação de Alberto Torres, nos últimos 4 anos, a gente teve lá um festival campestre de corais do estado do Rio de Janeiro, onde você imagina, naquele campo ali de Alberto Torres, na parte de baixo, domingo, final da tarde, uma orquestra da Universidade Católica de Petrópolis tocando ali. Se aquela estação, ela já hoje, sem estrutura, sem as reformas que precisam ser feitas, ela já foi um atrativo para a gente fazer um grande festival ali durante os últimos anos, a gente pode também ter hoje a estação da Manuel Fernandes como, sem dúvida, um ponto de cultura, abrindo aquilo ali, as portas daquela estação para a nossa população. É preciso qualificação técnica. Recentemente a gente teve a perda aí de uma emenda parlamentar de uma deputada através do vereador colega lá na Câmara, mas a gente tem hoje caminhos dentro do Ministério da Cultura. Eu tive dentro da representação do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro para tentar resgatar verbas também, que a gente pudesse resgatar aquilo lá, mas hoje eu acredito muito que com o novo momento que a Areal vive, até com recursos próprios a gente consiga retomar aquela obra ali e devolver esse patrimônio que é um patrimônio da cidade de Areal. Gutinho,
Como você enxerga hoje o cenário cultural de Areal? Vinícius, primeiro que eu convido até quem está nos assistindo a olhar o nosso plano de governo. Nosso capítulo de cultura foi escrito por ninguém menos, ninguém mais do que o nosso maestro Charles de Oliveira, que eu e Laerte conhecemos bem. Eu, com 10 anos de idade, fiz parte de um coral daqui da cidade de Areal, que foi a Portugal, representar não só a cidade de Areal, mas os 500 anos de descobrimento de todo o Brasil. Você imagina quão longe a gente chegou e quão longe a gente pode chegar quando a gente valoriza a cultura. Eu acho que a gente não tem tido a valorização da cultura propriamente dita nos últimos anos na nossa cidade. Hoje a gente não tem um Conselho Municipal de Cultura, hoje a gente não tem nenhum cargo de representação dentro da Prefeitura que cuide dessa pasta tão importante para a cidade, para o desenvolvimento da cultura arealense. A gente tem uma orquestra, que é uma orquestra sinfônica, como eu falei aqui, da Lilian Romero, temos a Camerata do Marcelo. E lembrando que a gente tem, quando a gente fala de cultura, o artesanato na feira, que é o sábado de manhã, nessa barateza, onde reúne aí, só para citar, né, a Taboa lá do São Lourenço, tem uma rapadura hoje no Quilombo de Boa Esperança. Isso tudo é cultura, né, material e imaterial, e nós temos uma história. Por isso eu convido a quem puder olhar o nosso plano de governo, o capítulo especial de cultura, feito com a colaboração imensa e gigantesca do nosso querido maestro Charles de Oliveira, que estaria voltando esse ano com o nosso coral Sablieri, porque nós temos essa orquestra hoje funcionando, né, que tinha uma ligação com o coral à época, né, nos anos 2000, e esse ano, até botei um vídeo em abril, fez exatos 20 anos que a gente foi a Portugal, que saiu um grupo de crianças aqui da cidade de Areal. Nós não voltamos, infelizmente, por conta da pandemia, calhou da gente encontrar, né, essa pedra no caminho, mas eu tenho certeza que ano que vem o Charles estará comigo, o Laerte, retomando o coral Sablieri, e que a cultura arealense respirará novos ares também, e o nosso artista local será valorizado. Eu coloquei um jingle ontem que reúne aí grandes artistas da nossa música arealense, colaboradores que acreditam nas propostas do Gutinho, acreditam nas propostas do Laerte. E rememorar, né, Vinícius, que a gente é jovem, eu tenho 30 anos de idade, nós curtimos uma experiência, acho que muito bacana da cultura arealense, que era o carnaval que o Laerte fazia. Era o melhor carnaval, não tenho medo de dizer, do interior do estado do Rio de Janeiro. E que, infelizmente, foi se perdendo ao longo do tempo. Como a gente perdeu o nosso desfile cívico de 7 de setembro, isso tudo, eu tenho certeza que a gente vai retomar junto com a vontade, com a experiência do Laerte e do Gutinho. Então, eu tenho muito orgulho de ter ele do meu lado aqui, porque nós vamos fazer o arealense ser feliz de novo, e a cultura de Areal vai voltar a ser destaque na mídia estadual, nacional, e quem sabe a gente não ganha novos ares aí como ganhamos no passado, né, Laerte? Só gostaria de complementar, nós tínhamos aqui também uma coisa que se perdeu com o tempo, que era a mostra cultural, que é onde a gente buscava aí os artistas, né, os artistas plásticos, a história da nossa cidade, que é muito bonita. Então, infelizmente, né, pelo tempo aí, a gente veio se perdendo um pouco na questão da cultura, mas como disse o Gutinho, com certeza vamos estar resgatando e trazendo, né, para a nossa cidade aí aqueles projetos antigos e projetos novos, né, que a proposta aqui é buscar o que a gente tinha de bom no passado e, com certeza, criar coisas novas, né, para trazer atrativos e diversão, né, e eventos para a nossa cidade. Candidato Laerte, na semana passada eu visitei a comunidade quilombola, na Boa Esperança, e também anteontem eu visitei o Márcio, na Rua Amazonas, que tem um ateliê de pintura, né? 2 trabalhos maravilhosos, né? Ele até citou a rapadura que eles fazem lá, nos convidaram a participar de uma festa no próximo dia 20, que é a festa do Quilombo. E o que nós ouvimos em comum nessas visitas é que muitas das vezes eles não têm espaço para expor suas artes, falta carro para buscá-los, para trazer para a cidade, para mostrar, né, os seus trabalhos. E ontem, na Câmara Municipal, foi aprovada, né, a Lei Aldir Blanc. Como vocês, depois de eleito, pensam em aplicar essa verba no município? Eu acho que, primeiramente, né, nós temos que estabelecer um local, né? Eu acho que nós somos um pouco carentes também, e isso pode ser feito numa dessas estações, ou nas duas, enfim, para que a gente possa ter um espaço específico para esse tipo de evento. Com certeza, né, não faltará apoio do nosso governo para fomentar, como já foi no passado. Você citou o Márcio aí. Márcio, para mim, é um grande artista, os trabalhos que ele faz são maravilhosos. Todos os carnavais que nós fizemos, quem se lembra aí, né, viam os trabalhos artísticos que ele fazia. Então, assim, até me emociona um pouco, né, porque a gente
perdeu muito disso, né? Era um carnaval maravilhoso, e onde incluía a diversão e muita cultura também. E o Márcio era essa pessoa que trazia a cultura, né, aos nossos olhos, com as suas pinturas, enfim, com toda a decoração do nosso carnaval. Com certeza vamos estar aí resgatando, e as pessoas, né, vão ter todo o nosso apoio, com certeza, como já tiveram no passado, né? Vamos, com certeza, aí com o Gutinho, com esse jovem aí bem preparado, enfim, já com grandes projetos, como ele falou aqui, né? Nós hoje estamos sendo assessorados pelo nosso maestro Charles, pessoa que a gente tem, né, em autoestima, um grande artista, uma grande pessoa da nossa cidade. Candidato Gutinho, complementar alguma coisa? Posso. Fica à vontade. Então, Vinícius, é só para complementar, porque eu não me canso de falar do potencial que tem aquela comunidade quilombola de Boa Esperança. Eu não sei se você teve acesso, mas a gente teve um livro publicado no estado do Rio de Janeiro, onde reúne receita de todos os quilombos do estado do Rio de Janeiro. Essa rapadura faz parte desse livro. Você imagina quando diz o Laerte aqui, da gente colocar isso permanentemente dentro de uma dessas estações que estão hoje aí praticamente abandonadas, fechadas, essas antigas estações ferroviárias que a gente tem em Areal. Mas você imagina isso nesse mercadão, na entrada de Areal, junto com uma parada de ônibus. O potencial que a gente tem dentro dessa história é muito grande. Você citou também uma questão do transporte que sofre essa comunidade rural, como sofre todas as comunidades. Eu fui um vereador que denunciei a Progresso no dia seguinte que ela entrou ao município. O Laerte mantinha naquela comunidade, vindo um carro 24 horas para atender aquela população na saúde. Nós tivemos relato caminhando lá de pessoas que tiveram seus filhos salvos ali porque tiveram um atendimento médico rápido quando precisou. O transporte de Areal hoje é muito precário. E quando a gente fala no transporte é porque essas pessoas têm até dificuldade, às vezes, de expor o seu produto, de vender, comercializar no transporte, na locomoção do dia a dia. A história da comunidade quilombola, Vini, ela me lembra uma história, e a gente veio fazendo um plano de governo, ouvindo gente que entende de cada área, mas principalmente procurando aprender também, eu nesses últimos 4 anos, e com a experiência do Laerte, com a experiência de outras cidades que deram certo. Eu, ano passado, tive a honra, o privilégio de poder conhecer e ficar amigo do ex-prefeito da cidade de Cabaceiras, no interior de Paraíba. Eu convido quem está assistindo a gente aí a conhecer essa história. Cidade de Cabaceiras, Vini, no interior da Paraíba, no sertão do Cariri, é a cidade que menos chove no Brasil. Cidade com IDH extremamente baixo até os anos 90, que não tinha nenhum desenvolvimento. Investindo apenas nessas comunidades rurais, como a gente está citando aqui do Quilombo de Boa Esperança. Investindo nessa vocação do turismo, o prefeito transformou ela num polo de ecoturismo, num polo cinematográfico. Sabe o que foi gravado na cidade que menos chove no Brasil, que tinha um IDH, que as pessoas passavam fome, que era sofrida aquela vida ali, como a gente sabe o que é o sertão, o Nordeste brasileiro? As pessoas hoje vêm lá e chamam da nova Hollywood nordestina. Foi gravado o Alto da Compadecida, diversas minisséries foram gravadas naquilo lá, e aí eles criaram a festa do Bode Rei. Tudo isso eu estou falando de exemplos que são cidades como assim Areal, que olham para um lado, olham para o outro, não encontraram a sua vocação, não acham a sua identidade, e eu defendo e sempre defendi que a nossa identidade está principalmente na nossa cultura. Candidato, agora o assunto é educação. Esse ano foi um ano atípico para todos nós, inclusive para os colégios, né, para a educação. Caso eleito, como você lida com a volta das aulas presenciais? Perfeito, Vini. A gente tem vários projetos na área da educação, a gente tem propostas como, eu sempre falo, eu tenho aprendido muito, a gente tem construído muita coisa junto, eu e o Laerte, e tenho também a honra de ter um cara comigo que primeiro passou por todas as escolas e colégios do nosso município, reformando de cadeira, trocando mobiliário ao prédio, fazendo quadras poliesportivas no Cedro, no Gabi, né, nos portões. Então a gente tem esse compromisso com a educação, o Laerte mostrou isso o tempo que estava lá, e hoje eu tenho na minha formação, Vini, ao longo dos meus 30 anos, entre muitas coisas que já fiz na vida, a experiência de ter sido professor durante 3 anos no Sesc de Três Rios. Rodei lá em Três Rios, na cidade, o primeiro documentário ambiental da cidade de Três Rios com alunos da rede pública. Tem um conceito dentro da educação que se chama educomunicação, que se une educação com comunicação. O nosso professor, hoje da Secretaria Municipal de Educação, teve que se reinventar do dia para a noite para se adaptar a esse novo normal que vive o mundo durante uma pandemia. Com a TV Com Areal, eu quero já deixar essa proposta de parceria com o governo Gutinho e Laerte, a televisão com você aqui, Vinícius, nosso Erasto, nossos amigos colaboradores, que nós podemos adaptar aqui a televisão também para fazer as videoaulas, para a gente adaptar os nossos professores, ser uma parceria com a Prefeitura, com a nossa Secretaria Municipal de Educação. O que a gente tem olhado, Vinícius, são experiências em outros lugares no mundo que já tentaram fazer rodízio de alunos, que estão tentando voltar
a gente tem visto colégios que abriram e estão fechando de novo. A gente tem olhado muito atentamente porque a verdade é que a gente ainda não sabe qual vai ser o cenário do ano que vem. Mas seja ele qual for, nós estaremos preparados, seja à distância ou presencialmente, para levar os nossos alunos em segurança e levar educação de qualidade. Não é isso, Laerte? Com certeza. E para isso nós precisamos da tecnologia, né? Como foi citado aqui pelo Gutinho agora, a TV, né? O Facebook, né? O Instagram, enfim, todas essas mídias serão muito importantes para nós. Porque a gente está vivendo uma nova era, então nós vamos ter que nos adaptarmos a ela e buscar na tecnologia, né, a alternativa que a gente precisa para que a gente não passe por momentos tão difíceis quanto nós estamos passando hoje. Eu acho que o Brasil precisa olhar com muito carinho e Areal não é diferente. A gente precisa buscar na tecnologia a alternativa para esse tipo de evento que nos pegou de surpresa, né? A verdade é essa. Todos nós ainda não sabemos ainda muito bem até quando e nem como vamos, né, lidar com isso aí num futuro bem curto aí. Candidato Gutinho, agora falando sobre a profissão mais importante do mundo, que é o professor. Você já foi professor também, né? Que é a profissão que forma todas as profissões. Como vocês pensam na valorização do professor de Areal? Vinícius, essa é uma questão que me toca muito e eu sempre falo isso e falo com propriedade pela partir da minha ótica, da minha experiência de vida. Você me conhece há muito tempo, a gente se conhece há bastante tempo e você sabe que há coisa de 12 anos atrás eu era auxiliar de serviços gerais na carteira assinada, trabalhando aqui na veterinária, aqui no centro da cidade. E um dia me deram uma bolsa de estudo, eu fui fazer uma faculdade e aí passei por todos esses lugares, fui trabalhar no INEA, fui representar o estado do Rio em Brasília, né, fui dar aula no SESC em Três Rios. Mas talvez, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, se eu não tivesse ganhado uma bolsa de estudo, se eu não tivesse participado de um coral lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu sei o quanto é transformador a educação na vida de uma pessoa. E eu falo isso sempre, porque eu quero que os jovens de Areal tenham as oportunidades que eu tive, mas principalmente também as oportunidades que eu não tive. E a gente não vai conseguir transformar essa cidade a longo prazo, mudar a realidade das pessoas que aqui vivem, se a gente não investir nessa grande massa hoje de jovens que vivem na nossa cidade. E o agente de transformação que lida diariamente com essas crianças, essas preciosidades da nossa cidade, são os nossos professores. Nós temos um plano de cargos, de carreira e de cargos e salários que está parado. Nós temos hoje a diminuição da oferta de curso, da qualificação continuada que nós queremos oferecer para esses profissionais. Eu fiz parte de uma experiência com vários professores dentro do SESC. O SESC é uma instituição que remunera muito bem seus profissionais, e a gente viu até uma proposta que para mim não tem cabimento, outro dia nas redes, de valorizar apenas as escolas que tivessem bom rendimento, os profissionais da educação que só receberiam naqueles colégios que fossem melhor avaliados no IDEB. Educação, para mim, não é mercadoria, aluno, para mim, não é produto. Nós temos que valorizar exatamente antes dos profissionais, para que eles tenham, sim, aí, a partir de então, com a valorização, com a formação continuada dos profissionais, melhor desempenho no IDEB, melhor desempenho no dia a dia da nossa educação. Nós temos no nosso plano de governo também a questão da educação muito levada a sério. Nós temos a ideia de escalonar a longo prazo a educação em tempo integral dentro de um centro de referência de juventude, que eu convido também todo mundo que está aí assistindo a gente a conhecer o projeto do Centro de Referência de Juventude de Areal, que nós vamos fazer lá na Julioca, no Parque da Dona Odete. Candidato Laerte? Nós, enquanto prefeitos, né, enfim, nos 2 mandatos que tivemos, né, nós sempre tivemos como assim, trabalho principal nosso foi todo voltado para a educação, né? Durante os nossos 8 anos de prefeito, nós procuramos dar aos professores toda a estrutura que eles precisavam, começando pelas escolas, pela merenda, enfim, pelo transporte dos nossos alunos e, principalmente, pela valorização dos professores, que logo que entramos no governo, nós procuramos reconhecer os direitos que os professores tinham e, principalmente, o investimento nas pessoas dos professores, que era uma educação continuada, né, que fazia uma diferença muito grande, e a gente precisa, né, cada vez mais investir nesses grandes profissionais, né? Como foi falado aqui, o Gutinho foi professor, eu também fui professor, né? Aliás, o pai do Erasto aqui, o nosso anfitrião aqui, foi a pessoa que me contratou. Trabalhei alguns anos no Machado de Assis, então ali foi assim uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. E ali eu passei a compreender o valor do professor. Hoje mesmo teve um aluno, um ex-aluno, que me abraçou e falou assim: meu professor, poxa, é tão gostoso você ouvir isso. E então,
dentro desse pensamento, a gente sempre procurou valorizar o professor, investindo na estrutura, investindo no transporte, investindo na merenda e, principalmente, investindo na pessoa, né, que é o professor. Candidato Laerte, candidato Coutinho, o que vocês pensam em relação à escola em tempo integral? Vinícius, muito boa a sua pergunta. Eu fico sempre batendo nessa mesma tecla, porque muita gente conhece e sabe que a gente lutou muito para trazer a FATEC para Areal. Busquei aqueles computadores, infelizmente ficou um ano fechado, hoje a FATEC de Areal. Ela é uma das únicas no estado do Rio que só tem cursos de informática, eu tenho falado muito sobre isso, que no governo Coutinho e Laerte nós vamos sim abrir os outros cursos que tem dentro da rede FATEC para que a gente possa tirar esses jovens da rua. Nós temos do lado da FATEC, lá no CIEP, o Centro Municipal de Línguas, o antigo IPT, onde a gente oferece para os nossos jovens o inglês e o espanhol. Só que pensa você comigo, Vini, se eu puder transformar aquele CML, esse Centro de Línguas, numa FATEC de Línguas, o jovem que sair de lá, ele vai sair com um diploma de muito mais peso, reconhecido em todo o estado, onde ele quiser arrumar um emprego amanhã na região dos Lagos, na cidade do Rio de Janeiro, ele vai ter um diploma de uma rede estadual de línguas. Esse projeto já existe, a gente tem o projeto da Orquestra de Cordas lá na Fonsina, como falamos aí, tem um projeto da Camerata de Violões com o Marcelo, nós temos grupos de capoeira, de várias modalidades de esporte hoje na cidade. Qual é a nossa proposta? Criar lá na Julioca, no Parque da Dona Odete, onde nós já temos o projeto pronto da sede, feito pelos arquitetos da UCP, da Universidade Católica de Petrópolis, a possibilidade de criar ali não só um parque municipal, mas esse centro de referência de juventude, onde nós vamos reunir todos esses projetos e levar para lá. Porque é verdade, Vinícius, você estudou nas escolas públicas aqui de Areal, assim como eu, que se você trancar um jovem dentro de uma escola, de um colégio também, de segunda a sexta-feira, não é muito produtivo, não é muito saudável. Agora, se eu puder, durante 2 ou 3 vezes por semana, no contraturno, levar esse jovem para um espaço como esse, lá na Dona Odete, na Julioca, que tem um pequeno jardim botânico, um oásis verde ali de natureza, árvores centenárias, um caminho de jabuticabeiras que é lindo, que só quem conhece aquilo lá sabe a dó que dá de ver aquilo abandonado. Então nós vamos criar lá esse centro de referência de juventude, que é um projeto que a gente vê que hoje já tem em Petrópolis, começou na cidade do Rio de Janeiro, em várias daquelas comunidades, e nós só vamos o quê? Reunir esses projetos. A orquestra que está ali na Fonsina, a FATEC que está lá no CIEP, vamos levar isso tudo para lá e fazer ali um grande centro de referência de juventude, como a gente tem conversado muito, eu e o Laerte, tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para a nossa juventude, para a nossa garotada, que hoje aí se encontra sem oportunidade na cidade de Areal. Candidato, ainda falando sobre educação, hoje o prédio da Senec é um prédio do município. O que vocês pensam em fazer, caso eleito, com aquele prédio, com a quadra? O que vocês pensam em projetos para o prédio? Vinícius, eu tenho falado nisso nos últimos 2 anos naquela Câmara de Vereadores, que assim, a primeira coisa, quando a Prefeitura adquiriu aquele prédio, eu fiz um levantamento, uma auditoria de todos os aluguéis da Prefeitura. Hoje, se a gente leva a administração municipal da Prefeitura de Areal para aquele prédio, nós conseguimos economizar aí quase 20 mil reais por mês. Nós estamos falando de 140 mil no ano, de mais de R$500 milhões no final do mandato de 4 anos. Isso é uma economia muito grande. No primeiro momento, nós vamos levar todo o centro administrativo da Prefeitura para lá. Mas quem estudou lá, quem conhece aquele prédio sabe, nós temos lá um ginásio, nós temos um anfiteatro no 2º andar. Ali vai ser também, dentre as salas do 2º andar, com toda essa estrutura, um polo de apoio a esse centro de referência de juventude, por conta da localização estratégica. Nós só temos uma ressalva a fazer. Até é bom o espaço para a gente poder esclarecer alguns mitos que se criam. Eu lutei muito, Vinícius, para que o Colégio Cívico Militar, que foi para o Colégio Vital Vieira, ele tivesse vindo de uma outra maneira para Areal, ele tivesse vindo para o Colégio Machado de Assis. Nós não vamos extinguir o Colégio Cívico Militar, seria uma barbaridade fazer isso hoje. Acho que é um ganho enorme o Colégio Militar para a nossa juventude, mas se nós tivermos também a possibilidade de o governo do Estado, da Secretaria de Estado de Educação, cujo secretário, Conte Bittencourt, é presidente do partido do Laerte, esteve aqui caminhando com a gente, apoiando a nossa candidatura, o nosso projeto, está avaliando essa proposta. Se nós conseguimos levar para lá o Colégio Militar, nós vamos levar para lá e restabelecer um dos melhores colégios de 2º segmento do ensino fundamental, que é o Colégio Vital Vieira. Agora, não havendo essa possibilidade, a gente vai manter sem dúvida, porque o que a gente não pode é perder o Colégio Militar. Mas nesse primeiro momento, nossa proposta é levar o centro administrativo da Prefeitura economizando R$20 mil. É o compromisso do Coutinho e do Laerte. Candidato Laerte. Só complementando a questão do Machado de Assis, em 2009, 2010, nós tivemos, né, um trabalho muito grande ali dentro já. Infelizmente foi atingido pela maior catástrofe da região serrana, que foi, né, aquela enchente de 2011. Né? Então,
toda a estrutura que nós tínhamos ali, ela teve que ser, enfim, levada para outros locais, e acabou que a gente perdeu aquele espaço ali nos últimos 2 anos do nosso governo. Mas o que nós já tínhamos ali é o que o Guto está falando. A gente já tinha ali uma estrutura administrativa ali dentro, que funcionava maravilhosamente bem ali dentro, em conjunto com a parte educacional. Porque às vezes as pessoas podem falar, mas vai o colégio tão bom, uma estrutura tão boa. Dá para se trabalhar as duas estruturas, porque nós fizemos isso. Para ter uma ideia, nós tínhamos até uma universidade ali, era um convênio que nós tínhamos, e formamos aqui em Areal, né, um grupo de pedagogas, né, e então, assim, prova que dá para se fazer essas duas coisas em conjunto. Aproveitar aquele espaço maravilhoso, como eu disse, fui professor ali, conheço muito bem. Então, a ideia do Guto é exatamente isso, a gente aproveitar aquele espaço ali da melhor maneira possível. Às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado em falar, porque às vezes as pessoas, né, mal intencionadas costumam distorcer as coisas. Mas ali o espaço é maravilhoso, cabe sim a parte administrativa, principalmente da Secretaria de Educação, e também dá para que a gente faça um grande trabalho ali, né, no ensino educacional. Candidato Gutinho, como vocês pensam em atuar com a educação de crianças especiais? Vinícius, a questão da inclusão hoje é uma realidade muito séria para a gente. Hoje nós vemos o Colégio Edmur Polito, né, que foi um colégio que teve um carinho, uma atenção muito grande, e nós temos hoje uma APAE no município que já há bastante tempo vem sofrendo com falta de recursos e apoio. Graças a Deus nós temos também o apoio hoje. Na verdade, nós somos aqui a dupla Gutinho e Laerte, primeira chapa na história de Areal que conta com o apoio de 2 senadores, que é importantíssimo para a gente trazer recursos de Brasília. O senador Carlos Portinho, que já esteve aqui 2 vezes com a gente em Areal caminhando nessa campanha, e o senador Romário. O senador Romário, muita gente sabe, é pai de uma criança com necessidade especial e tem uma atenção voltada. Nós queremos sim ter uma atenção especial, retomar, equipar a nossa Edmur Polito. A gente tem a questão da inclusão, que a gente deve ter acompanhamento dentro das escolas municipais, isso será respeitado, mas nós queremos também retomar a APAE, junto com a ajuda do senador, que hoje está com compromisso com a gente de não só fazer uma quadra lá no Alto Pará, mas de ajudar também que a gente possa reestruturar e reequipar a nossa APAE, que está hoje aí praticamente abandonada. Laerte, alguma coisa a acrescentar? No nosso governo também, a gente sempre trabalhou muito bem essas 2 escolas, né, Edmur Polito, e nós tínhamos um convênio com a APAE que funcionava maravilhosamente bem. E com o apoio desses 2 senadores, como foi falado pelo Gutinho aqui, nós podemos trazer verbas federais, porque hoje, né, a gente não pode ficar parado dentro do município, né, nós temos que buscar recursos, né, que são muitos recursos voltados principalmente, né, para uma área tão importante como essa, que é a área das pessoas especiais, para que nós possamos adaptá-los, né, ao nosso mundo. Então, isso é também uma meta muito grande nossa, e como já falamos aqui, né, temos grandes apoios aí que a gente nunca teve. Então, temos portas abertas e vamos buscar, com certeza, a melhoria e o bom atendimento de qualidade a essas pessoas, né, tão especiais, né? Tão especiais na nossa vida. Gutinho, agora vamos falar sobre esporte. Caso eleito, né, Gutinho e Laerte, como vocês pensam em atuar na área de esporte em Areal? Vinícius, eu vou até pedir licença para também passar a bola para o cara que quando teve lá fazia torneio de futsal, fazia motocross. Então vou pedir o Laerte para começar, aproveitar que ele já está com o microfone na mão, porque já tivemos, né, grandes momentos na história do esporte arealense. Pode ser, Laerte? Se quiser começar falando sobre o ECA, fique à vontade. Pode ser, meu amigo. O ECA e a Associação Atlética Arealense, o Gabi, né? Sociedade Esportiva Gabi, são as nossas paixões, assim, de criança, de jovem, de adolescente. Foi onde a gente aprendeu a importância do clube, a importância da diversão, a importância do desenvolvimento do esporte, né? Enfim, são 3 clubes aí que a gente tem um carinho enorme, e foi aonde a gente aprendeu, né, que a importância, como eu falei, do esporte e dos eventos na nossa vida. E enquanto prefeito ou enquanto arealense, né, sempre trabalhei nisso. Você sabe, Vinícius, que a gente sempre trabalhou na questão do esporte, sempre apoiou, seja futebol, vôlei, basquete,
corrida, né? Está fazendo muita falta para a gente as corridas que nós fazíamos aqui, a corrida de São Silvestre da Fazenda Velha, a corrida da Amazonas, os eventos que nós fazíamos aqui também, o Areal Cross é um grande exemplo disso, né? Os campeonatos no Esporte Clube Areal, né? Que eu adorava ir para lá, passar o meu domingo sentado lá de mesário, de organizador, enfim. Então, eu tenho conversado muito com o Gutinho sobre isso, e sem contar, minha gente, nós temos andado, eu e o Gutinho, né, em locais como Boa Esperança, Cachoeirinha, e a gente tem escutado, né, o quanto que as pessoas sentem falta, né, Gutinho? Nós estivemos na Boa Esperança na semana passada, o pessoal falou, poxa, mas isso aqui está parado há alguns anos, enfim. E o que é isso? É falta de apoio, falta de iniciativa, falta de pessoas, né, que estejam ali puxando, né, porque atletas nós temos por aí, pessoas querendo praticar esporte nós temos por aí, e principalmente, Vinícius, os nossos jovens hoje, né, eles não têm uma diversão, não tem mais, enfim, aquelas festas que a gente fazia, carnaval, que está fazendo uma falta muito grande para a nossa cidade, tinha o Réveillon que nós fazíamos, tínhamos as festas que a gente também fazia junto, reunia todas as escolas, enfim, vamos, né, assim, nós temos vários eventos esportivos, de diversão, que com certeza nós, eu e o Gutinho, vamos resgatar para a nossa cidade com o apoio da nossa população, porque nós também sozinhos não vamos fazer nada. Nós precisamos do apoio de todos e de pessoas que sempre colaboraram. Nós temos várias e várias pessoas, né, que estão aí acreditando no nosso trabalho, que sempre trabalharam com eventos, sempre trabalharam com esporte, mas hoje, infelizmente, estão sem apoio. E com Laerte e Gutinho, com certeza, eles terão esse apoio de volta. Para complementar também, Vini, a gente tem hoje uma série, como disse o Laerte, de coisas que o Laerte já mostrou que dá para fazer, dá para organizar, dá para ter ali uma coordenadora de esporte dentro da prefeitura que funciona, que apoia esses projetos, que realiza esses torneios e que movimenta essa cidade, que movimenta essa juventude, que hoje, como a gente disse, não tem muito apoio. No Centro de Referência de Juventude, a gente vai ter de maneira permanente ali a oficina da capoeira, do jiu-jitsu, algumas oficinas esportivas ali. Mas nós temos que valorizar e lembrar que a gente tem uma equipe de corrida lá do Paulinho Morelli, temos o pessoal da bicicleta aqui, que contam com quase nenhum apoio hoje da Prefeitura Municipal de Areal, e que já são iniciativas de esporte de sucesso. Nós tivemos aí há anos atrás o pessoal sair de Areal para jogar no Maracanã. Olha que bacana, quando a gente apoia o esporte, a gente não tem como mensurar, mas a gente sem dúvida está salvando vida, está dando dignidade para essa garotada e está tirando essa garotada. É arte, é cultura, é esporte, é isso que a gente muda a vida de um jovem hoje que está sem perspectiva em Areal. Sim. Só gostaria, Vinícius, de complementar, né? Foi citado aqui o Paulinho, né? O Paulinho é um grande parceiro, né? O Paulinho Morelli, na parte de corridas. O Bornaia sempre foi também um colaborador. Não posso deixar aqui de falar também uma pessoa especial que sempre lutou muito pelo Areal Cross, que é o Marcelo, né? O que a gente chama de Marcelo Feião, nosso grande amigo. Aliás, estou sentindo falta dele, está meio sumido. Mas são essas pessoas, né, que sempre nos motivaram, Vinícius. E foram essas pessoas que fizeram essas realizações com o nosso apoio, né? Então, a gente não pode deixar, enfim, de reconhecer a importância da colaboração e da participação de todos, né, da comunidade, para que a gente possa voltar com esses eventos que movimentam a cidade, né, e alegra a vida das pessoas. É isso que nós precisamos, trazer alegria para a nossa população novamente. Candidato Gutinho, agora vamos trocar o assunto, né? Talvez seja o assunto mais esperado dessa entrevista, que é emprego, né? Hoje, muitas pessoas em Areal estão desempregadas, não têm oportunidade, e hoje o jovem recém-formado, ele não consegue emprego porque precisa de experiência, e um jovem de 17 anos não tem experiência ainda. O que vocês pensam em capacitação para os jovens de Areal? Bom, Vinícius, mais uma vez a gente fica muito à vontade de falar sobre isso e a gente sabe o quão importante é esse tema e tão carente, né, para a nossa população. Na questão da capacitação, como eu disse aqui, a gente como vereador conseguiu a maior proeza de trazer a FATEC para dentro de Areal.
né? Eu tive várias reuniões lá com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, brigamos muito para que aquela FATEC fosse aberta, para que hoje a gente não tivesse só o curso de informática, mas outros cursos. O Laerte, quando foi prefeito, formou uma turma de uma universidade dentro do Colégio Machado de Assis, realizou cursos técnicos, então mostra um pouquinho do compromisso do Gutinho Laerte com a formação continuada, capacitação técnica dessa garotada. Na outra ponta, na geração de emprego, eu tenho a alegria e a honra de ter o Laerte, porque também foi o prefeito, nos últimos tempos, o único prefeito que trouxe indústrias para dentro de Areal. Você vê que ele trouxe a Nova 3, trouxe a PIFPAF, que depois acabou indo embora, mas fazia-se um trabalho na época dele de atrair essas indústrias. Você vê que eu trouxe, há 2 meses atrás, o pessoal daquele algodão Apolo, maior fábrica de algodão do Brasil, e que infelizmente nós não tivemos a parceria desejada com a Prefeitura de Areal. Hoje nós continuamos em contato com a maior fábrica de algodão do Brasil, que tem um compromisso aí, dependendo do resultado da eleição no domingo, de voltar aqui, seu Rodolfo, 70 anos de idade, saiu lá de Cataguases, lá ele gera mais de 400 empregos diretos. Mas o que a gente quer criar, Vinícius, dentro da Prefeitura de Areal, para que a fábrica de algodão Apolo não seja uma iniciativa isolada, que amanhã ela não seja só uma realidade, mas que a gente possa, aí, com o longo do tempo, trazer mais indústrias para a cidade. A Companhia de Desenvolvimento de Areal. Essa ferramenta, nós, como dissemos aqui, estamos fazendo o dever de casa, olhando o que deu certo em outros municípios, seja lá no Nordeste brasileiro ou aqui em Três Rios. Muita gente olha para Três Rios e vê a transformação que Três Rios viveu e pouca gente olha administrativamente e vê o que foi feito na gestão administrativa da Prefeitura. Lá dentro tem a Companhia de Desenvolvimento de Três Rios, a Codetri, uma empresa dentro da Prefeitura, que serve para receber os empresários, trabalhar a questão tributária dentro do município, a questão da desapropriação de terras. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live, um bate-papo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Três Rios, Dr. Frederico Castro, que é especialista em direito imobiliário e trabalha lá na Codetri. Você vê quantas indústrias se instalaram em Três Rios. Então, no nosso plano de governo está o compromisso da criação da Companhia de Desenvolvimento Geral, que vai ser uma ferramenta jurídica importante para a gente poder desenvolver esse condomínio industrial que o Laerte criou e voltar aos tempos que eram os tempos do Laerte, de trazer uma PIFPAF, de trazer uma Nova 3 igual ele trouxe, que a gente vai sim virar a página do desemprego em Areal. Eu tenho certeza disso. E nós, em 2012, né, 2010, entre 2010 e 2012, a gente fez um trabalho aqui com esse distrito industrial na saída da cidade, onde nós tivemos a parceria ali do João e do Giovanni, e ali a gente conseguiu fazer uma abertura, né, de uma coisa que é muito carente em nosso município, que é um espaço. Ali hoje nós temos um espaço, então o que nós temos conversado eu e o Gutinho hoje é buscar os parceiros, certo? É botar o tapete vermelho e buscar os parceiros para que a gente possa trazer emprego para a nossa cidade. E numa outra ponta, claro, conjuntamente nós temos que trabalhar a questão da preparação da mão de obra também, porque hoje, como você, né, você fez a pergunta aqui agora, né, como fazer com os nossos jovens, né? Nós temos que buscar soluções, buscar parceria com as empresas para que as empresas também preparem a sua própria mão de obra, tudo dentro de uma estrutura educacional que nós pretendemos montar dentro do nosso município e, obviamente, fazendo parcerias, porque um prefeito sozinho não faz nada. Esse distrito industrial, não posso deixar aqui de fazer um agradecimento especial à gestão da Câmara, né, que estava ali no mandato de 2009 a 2012, foram parceiros o tempo todo, tudo que a gente precisou da questão de adaptação, de criação de legislação, nós tivemos o apoio de todos os vereadores. Então, mostrando, né, só enfatizando, Vinícius, que sozinho ninguém faz nada. Um prefeito não é nada ele sozinho, ele precisa dos parceiros certos, ter a boa vontade, ter a disposição, né, que aí sim nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Gutinho, antes de trocar o tema da nossa entrevista, só mais uma pergunta sobre emprego, né? A gente escuta existem vários números, né, dados em Areal, dos jovens há mais tempo, né, das pessoas acima dos 45 anos, 40 anos, que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. Vocês têm alguma ideia, algum projeto para essas pessoas acima dos 40 anos voltarem ao mercado de trabalho? Temos sim, Vinícius. Primeiro que quando a gente fala da formação continuada, da capacitação técnica, não é só para o jovem. A gente foca muito no jovem porque a gente sabe que é essa grande massa hoje dentro de Areal que está saindo do Colégio Olívio Vital Vieira, está saindo do CIEP, está saindo do Mariano Procópio sem perspectiva. E que precisa ter sim esse olhar carinhoso, esse olhar especial
do poder público municipal. Mas a gente sabe que a gente tem hoje a questão do desemprego do pessoal na meia idade. Eu trouxe, Vinícius, há 2 anos atrás, e aí meu jornal é repleto de projetos que a gente já fez. Um curso chamado Mulheres do Futuro, onde nós reunimos psicólogas, nós reunimos empresárias, coaches de carreira, diversos profissionais, exatamente para isso. Para pegar, formamos 2 turmas desse projeto dentro de Areal, de maneira gratuita, com mulheres aqui da cidade. Pegar essas mulheres e fazer ali um trabalho com elas de orientação profissional, vocacional, vendo ali qual é o potencial. Nós temos diversas mulheres hoje que se colocaram ali, casos de sucesso que saíram do projeto Mulheres do Futuro. Fizemos 2 turmas. Como prefeito, nós vamos levar isso também para os nossos pais de famílias que hoje se encontram desempregados, que vão ter uma atenção especial para serem realocados no mercado de trabalho. Nós já fizemos como vereador, vamos fazer muito mais como prefeito, eu tenho certeza. Laerte. Nós sabemos que hoje a gente tem um grande problema no nosso país, que é a burocracia e o custo trabalhista. Sou contador, conheço bem esses números e sei que isso atrapalha, né, o desenvolvimento do nosso país de uma maneira geral. Né? Essa legislação trabalhista absurda que a gente ainda tem, onde o mundo, de uma maneira geral, está se adaptando, diminuindo esse peso, né, dos impostos, enfim, das contribuições dentro enfim, que as empresas têm hoje, e nós temos que buscar alternativas. Eu e o Tim temos conversado também, né, em algumas alternativas para aqueles autônomos, aquelas pessoas, né, que às vezes não têm uma profissão, mas não conseguem ter a sua carteira assinada, devido a tudo isso que nós já, né, falamos aqui, a questão do peso que é para as empresas manter um funcionário, né, com a carteira assinada. Nós pretendemos criar um espaço, né, é uma ideia que surgiu numa das nossas conversas, criar um espaço para esses autônomos, um galpão onde a gente possa dividir espaços para que eles tenham um custo menor, que eles não precisem pagar aluguel. Então, a gente tem conversado muito sobre isso, e essa ideia não é nem a do Laerte, nem do Gutinho, foi numas conversas que nós, né, tivemos com um amigo, e assim, nessas andanças nossas, nós estamos também aprendendo. Né? Eu fui prefeito 8 anos, não sei nada, cara, estou aprendendo a todo dia. Então, conversando com esse cidadão, com essa pessoa que mora na Amazonas, ele nos deu esse caminho. Ele falou assim, poxa, preciso de criar um espaço, porque a pessoa, para alugar uma loja na Barateira, né, ou num outro bairro, o aluguel é muito caro em Areal. Então, é também uma alternativa para buscar essas pessoas que já são formadas, né, que me parece que se enquadram bem nessa faixa etária que você falou, e criar um espaço para essas pessoas onde eles têm um custo menor e possam desenvolver a sua profissão, o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu artesanato, enfim, e vai por aí afora. Eu acho que também, né, a gente às vezes foca muito na questão de, não, funcionário com carteira assinada. Hoje o mundo tem suas modificações, suas adaptações, e uma delas, né, que a gente, né, vem trabalhando é essa questão da autonomia, daquelas pessoas que às vezes não conseguem a carteira assinada, mas tem uma profissão, tem como ganhar o seu pão de cada dia. Candidato Coutinho, a gente vai chamar uma vinheta agora para a gente tomar uma água, dar uma descansada na voz. Na volta, eu quero que você nos fale sobre habitação, né? Que você fale sobre as casas populares do Buraco do Sapo, né? Porque até hoje não foram entregues ainda. Já voltamos daqui a pouquinho aqui na TV com o candidato Gutinho e o candidato Laerte.
Estamos de volta com o candidato a prefeito Gutinho, candidato a vice Laerte. Antes da vinheta, né, antes do break, nós falamos sobre habitação, né? Esses dias, eu e o Kim, nosso produtor, nós fizemos um voo aéreo aqui de drone e passamos por cima das casas populares ali do Buraco do Sapo, né? Eu até então não tinha visto, né, as casas depois de pronta, e a gente viu pelo drone que são várias casas, né? Por que até hoje, candidato, essas casas não foram entregues? Vinícius, muito boa pergunta, muito me toca essa pergunta tua, porque minha casa entrou água em 2011, como a casa da maioria das pessoas que estão nos assistindo aí, a cidade viveu isso, a gente vê a dificuldade que foi para a gente restabelecer a cidade depois daquilo, mas graças a Deus a gente fala sempre, porque falam muito da nossa cidade, as pessoas às vezes têm um olhar até negativo, mas Areal é sim uma cidade muito abençoada. Nós não tivemos nenhuma morte em 2011, nós não tivemos nenhuma morte nas chuvas de 2018, que acabou lá com a Praça da Delícia, o Colégio da Amazônia, que ficou aí até pouco tempo. E isso a gente serve também de exemplo, Vini, eu peço até licença para falar sobre uma outra questão, sobre as mudanças climáticas. Chuvas extremas e secas serão realidade cada vez mais presente na vida das nossas cidades, na nossa vida, no nosso cotidiano. O que tem se trabalhado no mundo todo entre cidades inteligentes é o conceito de cidades resilientes, as cidades que estão se adaptando para receber esses eventos climáticos, porque serão sim uma nova onda aí nos próximos anos. A gente precisa de um plano de contingência urgente dentro da cidade de Areal, revisar esse plano que existe hoje na Defesa Civil, integrando aos órgãos de Defesa Civil estadual, o Corpo de Bombeiros, para que quando isso acontecer, Deus queira que não, mas se acontecer, a Prefeitura esteja preparada para agir e a nossa população treinada e orientada. Hoje, se acontecer de novo o episódio de 2011, 2018, nós ainda não temos a população orientada para onde ir, o que fazer. Então fica esse compromisso já do Gutinho do Laerte, que tem participado e visto também, Petrópolis tem um plano verão para combater as enchentes, combater as chuvas fortes, tem um plano inverno para combater. Então a gente tem visto mesmo o que deu certo da cidade para fazer aqui. E o nosso plano de contingência vai ser uma realidade. Respondendo à tua pergunta, Vini, eu como vereador, logo que eu entrei na Câmara ali, uma das primeiras pessoas a me procurar foi a Marilene, nossa professora lá da Amazonas, depois veio a Carla, filha da Candinha, e muitas das meninas ali, das moças ali da Amazonas, que tinham a necessidade de reverem o seu aluguel. E muitas das vezes não tinham carro para ir ao Rio de Janeiro, lá na Secretaria de Estado de Ação Social e Desenvolvimento Social, esse aluguel social que o Estado dá aí, que é tão pequeno ainda, perto do que elas precisam. Nós começamos com esse trabalho, revivemos aí, conseguimos retomar vários aluguéis que foram cortados ao longo do ano, e aí nós vimos que essa questão era realmente uma questão do governo do Estado. Montamos uma comissão, Vini, com as pessoas da tragédia da região serrana, de Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Areal. Foi a primeira vez que as 4 cidades se reuniram, formalizamos isso numa audiência em Petrópolis. Eu tenho entrevistas aí para a InterTV em frente à Prefeitura de Areal. Nós ganhamos uma visibilidade tão grande, mas tão grande com essa comissão, que nós conseguimos trazer o ministro das cidades a conhecer o tema. Tem foto minha com o ministro do Brasil. Nós temos foto com diversos governadores. Há 2 meses atrás nós trouxemos o novo secretário de Estado de Obras, o Bruno Casuheiro. O que eu quero te falar? Essa é uma responsabilidade do governo do Estado? É uma responsabilidade do governo do Estado. Mas hoje nós temos numa conta parada na Prefeitura de Areal, desde a tragédia de 2011, que foi doada pelos empresários, a época aí coordenada aí pela ação do nosso prefeito Laerte, de mais de R$575 mil, com dinheiro que era para fazer ali a compra de eletroeletrônicos para as pessoas quando entrassem em suas casas. Qual é a nossa proposta? Pegar esse dinheiro e assumir essa responsabilidade que é do governo do Estado? É sim, mas quem está sofrendo é o cidadão de Areal. Nós vamos, se o governo do Estado não fizer a entrega até o ano que vem, nós vamos terminar isso com esse recurso que tem lá hoje da doação da PR Fábio, do Darro, dessas empresas. Nós vamos complementar o que falta para fazer a estação de tratamento de água, esgoto, toda a infraestrutura necessária da Granja Disco ali para integrar essas 153 casas que a população de Areal não merece mais tanto sofrimento. É uma tragédia ambiental que ninguém tem culpa? É sim, Vini, mas ano que vem faz 10 anos que a gente está aguardando por isso. Nós tivemos pessoas que já morreram à espera dessas casas, tivemos diversas pessoas e famílias que já saíram de Areal e reafirmaram sua vida em outros municípios. Então nós precisamos sim transformar essa tragédia ambiental que virou uma tragédia social hoje numa realidade de habitação para o nosso município, cuidando ali do nosso bairro. Laerte quer falar um pouquinho sobre o tema? Como todos sabem, eu fui prefeito dessa catástrofe, né? E não é fácil você ser pego de surpresa com uma tragédia
Vini, desse tamanho, né, meu amigo? Então não foi fácil para a gente. A gente teve que se adaptar a uma situação, né, monstruosa, absurda, assim, em termos de solução, né, mas nós, graças a Deus, conseguimos ali nos sair muito bem, porque nós cuidamos das pessoas, né, ali nos anos de 2011, 2012, nós focamos, né, o nosso trabalho em grande parte às pessoas, e é isso que a gente lamenta que já vamos chegar a 10 anos e até agora a gente não conseguiu resolver. Tudo que dependeu de nós naquele primeiro momento, do nosso governo, né, nós resolvemos. Por exemplo, o pessoal ali da Julioca ficaram sem a ponte, nós conseguimos resolver. Tinha aqui próximo aqui do posto aqui, né, chamado do posto Seu Nino, ali estava descendo a rua, estava rachando a rua, a gente conseguiu um muro junto ao governo do estado. E conseguimos resolver. Conseguimos atender as pessoas, né, dentro daquilo que era necessário, com carinho, com respeito, devolvendo a todos eles uma moradia, né, através do aluguel social, através do nosso apoio. E, enfim, o último passo meu foi, e um desafio muito grande para nós em Areal, era conseguir o espaço. Eu, às vezes, escuto algumas críticas ainda hoje de algumas pessoas que dizem que aquele local não era um local ideal. Eu acho que se um local daquele ali, um sítio, né, porque é muito grande, tem uma área ali sobrando, inclusive, meu prefeito, tem como a gente fazer vários projetos sociais ali dentro, com aquela população que ali vai morar, se Deus quiser, com a nossa ajuda. É um espaço maravilhoso, é um espaço onde as pessoas seriam muito bem alojadas. Esse foi o nosso intuito e, infelizmente, só faltou o governo do estado, né, e a prefeitura fazer a sua parte, né? Eu sei que é pesado para a prefeitura arcar com certas despesas, né, mas se a gente não tiver lá no governo do estado, lembrando a eles todos os dias que Areal existe, que Areal está no mapa, é muito difícil resolver o estado, né, que tem, né, a capital com 6,5 milhões de pessoas, tem uma Baixada Fluminense com outros tantos milhões de pessoas. Então, como é que eles vão olhar para Areal com 13 mil pessoas? Só o prefeito indo lá, só os secretários indo lá, só as comissões, como o Gutinho já fez, né, só os vereadores indo lá, é que vão solucionar esse problema. Lembrando a eles que Areal existe, né? Então, passado esses anos todos, é a minha forma de ver. O local é maravilhoso, só falta a infraestrutura para que as pessoas morem num local maravilhoso, que, inclusive, nós podemos desenvolver ali, junto àquelas pessoas que vão morar ali, alguns projetos maravilhosos, porque espaço não falta. O local é muito bom, muito bem localizado, para que a gente possa dar o melhor atendimento a essas pessoas. Eu só lamento essa questão, né, de demorar tanto tempo assim, né? E gostaria também, Vini, só para terminar, de lembrar que nós temos hoje mais de R$500 mil numa conta, que foi um trabalho junto à empresa Pierre Fabre, e que foi a cada real, né, que ela colocava, a prefeitura colocou 2 nessa conta, né, que foi um combinado junto ao Conselho de Habitação, né, criado por nós naquela época, para que a gente pudéssemos ali, com esse recurso, terminar, assim, de montar a casa das pessoas, de dar alguns eletrodomésticos, enfim, alguns utensílios para o lar, para que a gente pudesse, né, retomar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas tivessem a sua vida voltada ao normal, né? Mas, infelizmente, a gente está aí quase chegando a 10 anos, né, uma década, e a gente não conseguiu resolver isso, infelizmente. Candidato, último tema, antes de passar o microfone para vocês, né, falarem suas plataformas de governo, é turismo, né? Turismo, vamos falar sobre turismo. Caso eleito, Gutinho e Laerte, a partir do ano que vem, o que vocês pensam em fazer para atrair visitantes para Areal e empreendedores? Vinícius, há 2 anos atrás, a Veja Rio, a revista Veja Rio, fez uma reportagem
falando do saturamento que vive hoje a região de Itaipava e do desdobramento dessa nova economia rural turística que poderia se dar ao longo da rodovia BR-040. A revista citava ali secretário, distrito até de Cebolas, em Paraíba do Sul, e não citava Areal. Mas quem leu aquela entrevista e sabe do que eu estou falando, sabe que hoje a Areal vive a nova fronteira ali, porque o cara que está saindo do Rio de Janeiro, hoje a gente tem 14 condomínios da BR-040, ele está vindo para Areal. Nós precisamos organizar essa cidade, fazer ali o mercado dos produtores na entrada de Areal, fazer o parque da Julioca, da Dona Odete, na outra ponta. Você imagina na entrada de Areal, se você tem um parque de mais de 20 mil metros quadrados, um pequeno jardim botânico de um lado, do outro uma parada de ônibus no mercado. Só aí o turismo já vai fluir naturalmente. Agora, não esquecendo que a gente tem dentro de Areal, com os caminhos que a gente tem no INEA, eu trabalhei lá, tenho relações até hoje. Conseguimos a obra de Alberto Torres, como dizia o Laerte aqui há pouco tempo, conseguimos a coleta seletiva no INEA, conseguimos o Limpa-Rio da Fazenda Velha no INEA, e nós vamos conseguir fazer também um trabalho no Parque da Dona Odete com o INEA e junto à nossa represa do Morro Grande. Quem conhece aquilo sabe o cartão postal que é. Hoje a gente não tem um planejamento estratégico de turismo para desenvolver aquela região. Aquilo é uma pérola, é um patrimônio para o ecoturismo de Areal. Agora, também, muita gente que está assistindo a gente talvez não saiba que nasceu em Areal a pessoa que subiu o Monte Everest, o primeiro brasileiro a subir o Monte Everest, chamado Michel Vincent. Esse cara esteve aqui no ano passado em Areal, esse cara mora na Europa, é um senhor hoje, até hoje guia de montanha, foi reconhecido aí pelas mais revistas especializadas no tema, como o primeiro brasileiro a ter subido o Everest. Você imagina, o primeiro brasileiro que subiu a montanha mais alta do mundo nasceu aqui. A família dele, os pais eram ingleses, vieram construir a barragem do Morro Grande. Muita gente se esquece também que a gente tem lá no DNR uma pedreira que não fica atrás de muitas pedreiras que é utilizada para escalada aí, para esse esporte radical de aventura aí no estado do Rio. Nós vamos lá resgatar, porque lá existia um lixão que, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, quando implantamos a coleta seletiva municipal, já não existe mais o lixão que tinha lá. Nós vamos fazer um trabalho de recuperação ambiental daquela região ali e fazer ali o resgate dessa pedreira, criando a pedreira Michel Vincent, explorando todo esse turismo. Eu acho que a Areal tem um potencial enorme nessa área. A Areal deixou muito tempo esquecido todo o patrimônio que a gente tinha. Eu falei do coral, falei do festival campestre que a gente faz aqui com a orquestra, fizemos durante 8 anos, todo último domingo de agosto, fizemos nessas fazendas. Você imagina a orquestra tocando lá na Golden Cross, a orquestra tocando na Fazenda Santa Bárbara, lá no Cedro, tocando no campo de Alberto Torres no final de domingo. Isso vai ser uma realidade no governo Gutinho e Laerte. Nós vamos desenvolver o turismo em Areal, porque não tem outro caminho. Hoje, se você botar no YouTube, quem está assistindo a gente, existiu um violinista na década de 50 que foi inspiração para Tom Jobim e Vinícius de Moraes, chamado Aníbal, me esqueci agora o sobrenome, mas o apelido dele era Garoto. Então quem está assistindo a gente, botar no YouTube, Garoto, 100 anos, Luar de Areal. Vocês vão ver a canção que foi criada por ele. Ele tinha um sítio aqui próximo ao DNR. E a Natura fez um especial do centenário de morte dele ano passado num grande festival. Está no YouTube. Você imagina se a gente resgata toda essa história. Aqui nasceu o Garoto, o compositor que inspirou Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A gente tem um festival da música popular brasileira em Areal que reuniu os maiores artistas do cenário da música popular brasileira. Se nós já tivemos esse potencial no passado, por que não teremos no futuro? Com Gutinho e Laerte, eu tenho certeza, Areal vai ser referência no turismo e na cultura no cenário nacional. Não tenho dúvidas disso. Candidato Laerte? Só complementando, o turismo está ligado sempre a produtos, né? E é isso que é o nosso projeto, que a gente comece a resgatar alguns produtos novos e também produtos que nós tínhamos no passado aqui. Não sei até onde a gente vai conseguir chegar, mas é um projeto nosso, é a nossa intenção resgatar, né, alguns produtos que nós tínhamos aqui, como foi falado aqui, um festival de música, né, que o Erastinho deve lembrar bem disso aí. Poxa, movimentava a cidade, enchia a cidade. O carnaval é um outro produto que a gente investiu nele e deu certo, sabe que dá certo, é mais um produto. E a infraestrutura da nossa cidade, né, a gente precisa melhorar, precisa de fazer com que a gente crie mais leis de incentivo para que as pessoas possam vir e investir em nossa cidade. Nós temos hoje já bastante condomínios aqui criados, né? Pessoas vêm para Areal no final de semana, mas a gente precisa também criar uma infraestrutura para que essas pessoas possam também gastar um pouquinho mais, participar um pouquinho mais aqui da nossa cidade. Então, são tudo ideias que, somadas aí, né, ao passado, né,
somadas aí passado e presente e futuro, para que a gente possa melhorar essa estrutura e e criar atrativos, né? Nós precisamos criar atrativos. E com isso é só trabalhando muito e tendo o apoio também, não só a prefeitura. Para isso a gente precisa do empresariado, precisa dos empreendedores, para que a gente possa desenvolver junto, né, esse produto, para que a gente tenha um turismo mais forte. Né? Já temos hoje uma grande contribuição do turismo em nossa cidade, mas precisa ser mais presente e mais forte para que a gente possa realmente alavancar a nossa cidade. Candidato, agora eu passo para vocês a palavra, para que vocês possam falar, né, dos projetos de vocês para Areal, caso eleito. Como estamos ao vivo, né, eu vou fazer aqui a esterilização do microfone aqui ao vivo, obedecendo os critérios, né, estabelecidos pela OMS. Bom, esse projeto, né, Gutim Laerte, não teve um começo muito fácil, né? Nós tivemos uns embates de ideias, tivemos alguns desentendimentos, né? Tudo dentro da ideia, tudo dentro da discussão do melhor para a gente. E, enfim, hoje, graças a Deus, a gente chegou, temos trabalhado junto, estamos buscando para a nossa cidade, né, resgatar as coisas boas do passado, coisas que nós sabemos que dá para fazer. Nós somos prova viva de que Areal pode ser melhor, nós somos prova viva de que Areal pode mais, principalmente, né, nas áreas mais primordiais de atendimento às pessoas, principalmente na educação, saúde, assistência social, no transporte. Enfim, nós sabemos que com essa união aqui, né, juntando a nossa experiência do passado, dos trabalhos feitos, né, como já foram citados alguns aqui, a infraestrutura da educação, passando por escolas, por ônibus, melhor merenda para os nossos alunos, investimento principalmente no professor, com educação continuada, valorização financeira, e passando por áreas como a saúde, onde nós criamos aqui vários postos de saúde. Nós tínhamos o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, que hoje não existe mais, precisamos resgatar isso. Nós tínhamos na Policlínica, ali na Afonsina, várias especialidades que hoje não temos mais, precisamos resgatar isso, precisamos investir, né, nos nossos funcionários, no funcionalismo de uma maneira geral, porque são eles que tocam a prefeitura, e isso nós fizemos durante o nosso governo. Nós dependemos, né, dos nossos funcionários, do nosso funcionalismo, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para a nossa população, e nós fizemos alguns, né, investimentos nesse sentido, investimos nas pessoas, trazendo curso de qualificação para os nossos funcionários. Tínhamos aí o nosso cartão alimentação, que hoje todos reclamam, faz muita falta na vida desses nossos tão importantes funcionários. Enfim, nós precisamos também, né, de resgatar na assistência social o nosso trabalho junto aos nossos jovens de ontem, né, o pessoal da terceira idade, o nosso investimento que nós fazíamos nas famílias, dando assistência com medicamentos, cestas básicas, enfim, e principalmente trazer diversão para o nosso pessoal da terceira idade. Nós tínhamos ali um trabalho maravilhoso que se perdeu com o tempo. Nós tínhamos ali o baile toda quinta-feira, nas terças-feiras, geralmente tinha um passeio para esse pessoal, várias e várias atividades eram exercidas ali dentro, né? Tipo informática, artesanato, costura, enfim, nós precisamos resgatar esse trabalho que vem se perdendo com o tempo. Então, da minha parte, o meu compromisso maior, juntando essa dupla aqui, é resgatar aquilo que nós sabemos, né, que está fazendo falta hoje, que tanta falta faz para as pessoas. Nós temos ouvido, né, Gutinho, alguns relatos das pessoas: Laerte, mas infelizmente na Secretaria de Assistência Social a gente não tem mais aquele trabalho que a gente tinha antes, então a gente fica meio
né, sem ter o que fazer, são pessoas que às vezes não têm uma família, né? Ali é um centro de convivência, então nós temos que qualificar, temos que trazer opção para essas pessoas tão importantes nas nossas vidas. E também, né, obviamente, olhando para frente, né, nós temos conversado muito, eu e o Gutinho, todos sabem, eu sou contador, a gente precisa criar uma infraestrutura melhor, né, de legislação, principalmente na área fazendária nossa, precisamos rever o Código Tributário, rever o Código de Posturas, enfim, nos adaptarmos, né, para que a gente possa, como nós falamos aqui agora há pouco, né, de vários temas, para que a gente possa estar executando e trazendo esses temas, né, mas para isso a gente precisa ter toda uma estrutura de legislação por trás, para que a gente possa trazer incentivos, né, como foi falado aqui, vamos repetir, a questão do turismo. Precisamos criar alguns incentivos para que a gente possa trazer empresas para se instalarem. As indústrias precisam ter um suporte da prefeitura, como foi falado aqui pelo Gutinho, vamos criar uma empresa pública para que ela desburocratize, que ela traga, né, benefícios para que as pessoas possam olhar para a nossa cidade e falar assim, eu quero me instalar naquela cidade. Como eu escutei hoje do Gladstone, o proprietário da Nova 3, que me fez um agradecimento, falando isso. Eu estou em Areal, Laerte, porque eu tive de você e do seu governo, da Câmara Municipal de Areal, o apoio que eu necessitava. Então, por isso eu estou em Areal hoje, eu escolhi Areal e tive todo, né, o apoio que eu precisava. Então, é isso que eu e o Gutinho temos conversado. A gente precisa dar atenção às pessoas, né, meu futuro prefeito, dar atenção às pessoas, criar as condições necessárias para que as pessoas possam aqui se instalar, né? E isso nós não vamos fazer sozinhos. Nós precisamos do apoio da Câmara Municipal, precisamos principalmente do apoio dos nossos funcionários, aos quais nós pretendemos voltar a valorizá-los, voltar a trazer os benefícios para eles, porque sem eles a prefeitura não anda. Que nos perdoem aí os nossos cargos de confiança, sempre falo isso, que são muito importantes também, mas, na realidade, quem toca a prefeitura são os nossos funcionários efetivos. Então, nós precisamos, meu futuro prefeito, valorizar essas pessoas para que a gente possa, aí sim, concretizar os nossos projetos e fazer com que a nossa cidade seja um areal cada vez melhor. E queria aqui aproveitar essa oportunidade, né, de agradecer por onde nós temos passado, o carinho que nós temos recebido da nossa população. Infelizmente, campanha política hoje, eu que fiquei, né, um pouco fora, aí, há 12 anos atrás, eu fiz minha última campanha, eu me surpreendi negativamente, né, com a forma das pessoas fazerem política, inventando mentiras, como nós chamamos aí de fake news, né, atingindo as famílias das pessoas. Nós temos que discutir projetos, é o que eu e o Gutinho, desde o início, nós procuramos fazer, e estamos fazendo, e vamos fazer até o sábado, até a hora que a gente puder andar, nós vamos fazer o quê? Buscar o contato com as pessoas, ouvir as pessoas, discutir projetos para a nossa cidade, porque eu acho que campanha eleitoral é isso. Então, uma coisa que eu confesso aqui, que fiquei um pouco surpreso negativamente, é a forma com que as pessoas, né, estão fazendo política hoje. Eu e o Gutinho, desde o início, como falei aqui, nós também tivemos os nossos embates, entre eu e ele, entre o meu grupo e o grupo dele, né, e a gente acabou, num determinado momento, até um indo para um lado, o outro foi para o outro, mas no pensar na nossa cidade, no final das contas, nós chegamos à conclusão de que o melhor para a nossa cidade era a junção desses dois grupos, e assim o fizemos. E estamos aí, com certeza vai dar certo, né? Já deu certo, nós vamos trabalhar muito por essa cidade nos próximos 4 anos, juntando a força desse jovem, a disposição desse jovem, o conhecimento desse jovem, né, que não é mais uma criança, já passou por várias e várias situações, já demonstrou a sua experiência também, né, já passou por embates, onde vem preparando ele para encarar essa função, né, tão importante e tão difícil de exercer, que é de ser prefeito da nossa cidade. Então, queria, né, fazer um apelo aos nossos ouvintes,
à população de Areal que analisem bem as nossas propostas, sem olhar, né, enfim, as fake news, as mentiras. Olhem as nossas propostas, olhem o trabalho que já foi feito por esses dois em nossa cidade, que vocês com certeza vão chegar à conclusão de que o melhor para a nossa cidade é essa dupla que está aqui, que, como já ouvimos de algumas pessoas, é a receita perfeita. Ou seja, um jovem estudioso, promissor, já demonstrou o seu trabalho e, por outro lado, uma experiência, né, que já foi muito bem sucedida dentro do nosso município, por tudo que foi realizado, por tudo de bom que a gente já fez nessa cidade, né? Então, a junção dessa juventude com essa experiência, nós entendemos que é a melhor receita para o desenvolvimento e melhores dias, né, para a nossa cidade, que a gente tenha uma cidade de Areal cada vez melhor de se viver. Meu muito obrigado por todos, por onde nós passamos, só recebemos carinho e respeito da população, reconhecimento pelo nosso trabalho, tanto pelo meu trabalho, tanto pelo trabalho do Gutinho. Então, queria de coração agradecer a todos os arealenses que nos receberam em sua casa, né, e dizer que estaremos juntos pelos próximos 4 anos, fazendo um Areal cada vez melhor. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao pessoal da TV Com Areal aqui por essa oportunidade e também dar as boas-vindas a eles, né, que eles tenham sucesso aqui na nossa cidade, que a cidade precisa muito de vocês. Então, é o nosso desejo. No final, né, não poderia aqui deixar, né, de agradecer às nossas famílias, que tanto sofrem, né, Gutinho, junto com a gente, que às vezes são perseguidas e respeitadas. Então, a eles, né, eu quero fazer o meu agradecimento, que é onde a gente tira a nossa força, é das nossas famílias. Então, eu queria agradecê-los de coração, né? Muito obrigado por tudo, minha família. Obrigado, Vinícius. Obrigado ao nosso amigo Erasto pela oportunidade. Eu, como falei, sou filho dessa terra, né, Vinícius? Estudei em colégio público a vida toda aqui, fui auxiliar de serviços gerais. Como o Laerte, a gente olha para a cidade de Areal e a gente fica triste de ver o ponto que chegou. Eu acho que a candidatura do Gutinho Laerte reflete o que disse o Laerte. Talvez muitas coisas separem a gente, não só a idade, tínhamos muito mais, talvez, divergências do que convergências em opiniões e coisas. Mas o que mais nos une, e talvez isso bastou para que essa junção fosse feita e a gente chegasse até aqui, é que a gente acredita sim que Areal pode muito mais do que tem sido feito até agora pelo grupo atual administrador da Prefeitura de Areal. Eu tenho a alegria de chegar aqui ao longo de 4 anos de vereador e poder falar para vocês de todas as realizações que a gente fez. A população de Areal está diante de um vereador que trouxe a obra de Alberto Torres, solucionou esse problema daquela demanda, trouxe aí uma coleta seletiva que é referência nacional, trouxe uma FAETEC, botou um projeto da orquestra, está diante de um candidato a vice-prefeito que dá um passo de humildade depois de toda a história construída e se coloca como um vice para unir um grupo, para unir uma chapa, para unir uma cidade que pode sim ser referência não só na coleta seletiva, mas ser referência na saúde, na educação, ser referência também em muitas outras áreas, como a gente falou aqui no turismo. Eu acho que nós estamos chegando a poucos dias da eleição, a população de Areal sabe diferenciar aqueles que são dignos, que não baixaram a cabeça. Eu presidi uma CPI, a primeira CPI da história de Areal, para as coisas erradas que a gente viu. E é com honestidade, é com a competência que a gente tem. E eu falei isso sempre nessa campanha. Eu tenho 30 anos, fui delegado do Estado do Rio em Brasília, trabalhei no SESC, fui professor, trabalhei no governo do Estado, trabalhei em diversas instituições. Tenho uma experiência na área pública que eu me orgulho muito, mas me orgulho também e principalmente de não ter a experiência que eles têm. Se é essa experiência que eles têm, aqueles que me acusam, eu fico muito feliz de não ter e espero não tê-la nunca na minha vida. Nós queremos construir uma outra história. Queremos construir uma história onde o arealense tem emprego, tem a renda, onde o jovem de Areal possa sair do seu colégio e estudar num curso técnico, ter um centro de referência de juventude. Eu acredito que é possível, Areal tem tudo para dar certo, Areal está no auge dos seus 28 anos. Eu sou 2 anos mais velho que a emancipação dessa cidade. E eu acredito que Areal não pode mais errar. Poucas vezes se viu na história de Areal uma dupla que reúna todo o conhecimento do Laerte
com todo o trabalho prestado por um vereador aí hoje com 30 anos, cheio de vontade, de energia, para fazer essa cidade dar certo e os projetos que a gente quer implantar aqui. Mostramos que sim, é possível. Acho que o nosso passado atesta o nosso futuro. Então eu quero agradecer a você, Vinícius, Erasto, parabéns a todos que estão nos assistindo, agradecer aos nossos telespectadores aí do Facebook, todos aqueles que acompanharam, que acreditaram na caminhada do Gutinho e do Laerte, que estão vestindo a camisa, que estão indo para as ruas, acreditando que está aqui sim a melhor proposta e acreditam, sobretudo, que a Areal pode mais, a Areal pode muito mais do que a gente tem visto até agora. Obrigado. Candidato Gutinho, candidato Laerte, muito obrigado pelas palavras. A TV Com, Areal está aí, né, para romper fronteiras e mostrar, né, todo o talento da cidade. Para fechar a nossa matéria, a nossa entrevista, tem um clipe, né, da campanha de vocês. Tá na agulha? Pode rodar. Gutinho 18, prefeito. Honesto e com disposição. Gutinho 18, prefeito. Para a Areal crescer, fé e coragem no irmão. A mudança começou pro futuro de Areal. Mais votado vereador vai virar nosso prefeito. Gutinho, vamos juntos votar. 18, vem com a gente mudar. Gutinho, Novo tempo chegou. 18, viver com mais amor. Gutinho, vamos juntos votar. 18, vem com a gente mudar. Gutinho, Novo tempo chegou. 18, Viver com mais amor. como as cores do Brasil, verde é seu coração, arte para nossa gente, mais cultura e educação. Areal pode mais! Venho fala de valor e de respeito, você sabe, Gutinho, vereador mais votado da cidade, agora em 2020, cê sabe, não tem jeito, dia 15 de novembro, 18, Gutinho prefeito. Vamos juntos votar, 18, vem com a gente mudar. Novo tempo chegou, 18, viver com mais amor. Vamos juntos votar, 18, vem com a gente mudar. Novo tempo chegou, 18,